Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor fale conosco, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. E que em tudo Cristo seja glorificado. Amém, Senhor. Remove, meu Pai, todos os obstáculos que impedem o pensamento, a palavra e o ouvir. Nós clamamos em nome de Jesus, que nessa noite haja libertação. Amém. Vidas sejam transformadas para a glória do Senhor. Que haja cura, tanto na alma como no corpo, de todo aquele que receber a Tua palavra como Tua palavra. Tu operas, em nome do Senhor Jesus, eu que eu agradeço. Amém. Amém. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Onde é que está isso? Salmo 103, 3. Vai lá. Vamos lá. Salmo 103, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Pode ir até o 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem é que perdoa todas as tuas iniquidades? O Senhor. Quem é? Quem é esse que perdoa? Leia o verso 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, a quem? Ao Senhor. A Bíblia, as Bíblias que são atualizadas, chamadas Bíblias revista e atualizadas, a palavra Senhor que aparece nestas Bíblias é toda ela com letras maiúsculas. Certo? Certo. Aqueles que têm estas Bíblias aí, todas elas estão escritas com letras maiúsculas. Senhor, não só o S, S-E-N-H-O-R, Senhor. Significa que este nome está traduzindo a palavra hebraica Javé, Yavé, o eu sou, o Senhor. Este Senhor se refere à pessoa de Cristo, que se manifestou para ser Senhor de vivos e de mortos. Ele é o Senhor. E o Senhor é quem perdoa todas
todas as nossas iniquidades. Todas. Presta atenção na palavra todas. Não fica uma. Todas as nossas iniquidades. E sara todas as nossas enfermidades. Enfermidades não são doenças. Existem doenças e existem enfermidades. As enfermidades geram doenças. E as doenças podem, somatizando, criar também enfermidades. Mas a ordem é a seguinte: um espírito abatido enfermiza a alma que adoece o corpo. O espírito abatido, sem ânimo, torna a alma enferma, que acaba adoecendo o corpo. Mas ele diz que a fundamentação destas coisas todas está no problema da culpa. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades ou pecados e sara todas as tuas enfermidades. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos. Isto é um absurdo diante do Velho Testamento. Por que é um absurdo? Porque no Velho Testamento só Deus podia perdoar. É um atributo único de Deus. Das 50 vezes que aparece esta palavra e os seus derivados, salah, perdoar, sempre o sujeito da frase é Deus. Deus é quem perdoa. Mas quando chega no Novo Testamento, nós entramos na ação de perdoar também. E é bom que nós caminhemos um pouquinho. Eu vou ainda olhar 2 textos do Velho Testamento mostrando a riqueza de Deus em perdoar. É Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O perdão ligado ao nosso Deus, o Senhor, que é rico em perdoar. A coisa que dá mais prazer em Deus é perdoar. Porque o perdão é uma expressão do amor. E nada é maior para o amor do que perdoar o objeto do seu amor, que falhou. Se eu tiver que negociar o perdão, esse não é perdão. Vamos pegar um outro texto. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Miqueias. Como é que faz aí para achar Miqueias? Como é que os meninos cantavam antigamente? Hein? Como é, Carla? Manda uma delas aí. Não, mas eu quero já do Miqueias. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Malaquias. Vamos embora, já errei. Vamos embora, acharam o Miqueias 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades
e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Você leu tudo? 17, 18? 17 e 18? 17, 18. Não, 18 e 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Micaías. Essa é a pergunta no hebraico. Micaías. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Miqueias é o nome da pergunta. É um trocadilho. Miqueias está fazendo um trocadilho do nome dele. Micaías. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Que o quê? Que o quê? Perdoas. Que perdoas. O quê? A iniquidade. A iniquidade. Por que que ele perdoa a iniquidade? Veja bem, porque ele tem prazer na misericórdia. Você cometeu uma falta? Cometi, pois a misericórdia de Deus já está sobre você. Ah, Glênio, mas é assim que ele faz? É assim que ele faz. Ele é bondoso para com toda a humanidade. Ele faz a chuva vir sobre maus e bons, faz o sol vir sobre justos e injustos. E a sua misericórdia, cada manhã se renova. Não é misericórdia de ontem, é misericórdia de hoje. É misericórdia renovada. No tempo que nós fazíamos, lá no Piauí, minha mãe cozinhava aquele angu de milho verde. Angu de milho verde, é uma polenta. Não podia ser do milho do dia anterior. Tinha que ser do dia de hoje. A polenta tinha que tirar o milho hoje e ralava. Essas mãos que estão aqui ralaram muito milho. Ralava, porque nós não tínhamos outro sistema. Milho semi-verde, semi-maduro, assim, aquele coisa, esfregava naquele ralo feito de lata com prego, esfregava aquilo, ralava, e mamãe botava aquilo na panela e fazia no dia. Sabe por quê? Não tem azedume. O milho não azeda. E não perde o doce. De um dia para o outro ele perde. É coisa nova. Inocêncio, o velho escravo que foi escravo, filho do escravo do meu avô, fazia farinha de mandioca. Hoje eu conversei sobre isso na casa do Zé Luiz. Farinha de mandioca feita, a mandioca tirada de manhã, tirava a casca, lavava a mandioca, ralava na bulandeira e o forno de pedra e fazia naquele dia. Sabe por quê? Não fica azeda, fica docinha. Essa farinha que a gente come aí, ela tem acidez. Sabe o que acontece com a misericórdia de Deus? É novinha, cada manhã, não tem azedume. Deus não tem memória de amargura. Deus não dorme remoendo, aliás, Ele nunca dorme. Quem dorme somos nós. Ele está acordado e velando por nós, e Ele não fica amargurado conosco.
porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Deus tem prazer na misericórdia. Eu fiquei assustado a primeira vez que eu li o Brennan Manning dizendo assim: Senhor, eu pequei, Senhor. Ele disse: eu esperava que você tivesse pecado mais, meu filho. Eu tomei um susto. Afinal de contas, que Deus é este? É o Deus que não quer ver você prisioneiro da sua memória. Você sabe que quem impede você de ser perdoado é você mesmo? Que é um rabugento, que é um justão, que é um amargurado de espírito, e que você não aceita. Ah, Deus pode me perdoar, mas eu não me perdoo. Oh. Eu não podia ter pisado na bola como eu pisei. Ah. Mas a palavra de Deus diz assim: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha que, assim como o Senhor vos perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou. Quantas pessoas estão aqui guardando lá na sua algibeira palavras que foram ditas na sua infância, no seu passado, um marido estúpido, uma mulher mal-educada, um filho bruto, disse coisa e a pessoa fica ali agarrada naquela tábua de pregos, ressentido, sem perdoar. No Velho Testamento só Deus perdoava, mas Jesus veio com uma coisa nova. Qual é o principal conceito que Jesus veio revelar? Dou uma bala. Aliás, não dou uma bala, não. Dou um saco de bala. Tem problema não, eu vou buscar o saco. Nós ganhamos aqui, foi o César está aí. Ele está com a logo da igreja. A nova logo, Primeira Igreja Batista em Londrina, 70 anos, 1939-2009. Tem um saco aqui. Para não dizer, qual foi o melhor conceito que Jesus, qual foi o conceito principal que Jesus veio revelar? Arrependimento. Ele nunca falou de graça. Jesus nunca falou de graça. Ele era a graça. O conceito que ele veio revelar, mais sublime de todos, foi este: Pai. Abba. Pai. Jesus veio dizer que Deus é Pai. Esse conceito não tem no Velho Testamento. Pai nosso. Pai. Ninguém ganhou a bala. Vou dar para os meus menininhos. Hein? Ah, perdoa. Acabou. Depois eu dou para vocês mais. Tem lá. Depois você pega ali a caixa e dá para todo mundo aqui. Gente, nós precisamos entender o que é Evangelho de Jesus Cristo e parar com esta crise de exercício para você ser digno diante de Deus.
Nossa dignidade pertence ao que Cristo fez por nós. E aqui nós temos que entender. Vamos mais um texto, Jeremias 33, 8. Se eu fosse do tipo do Silvio Santos, eu ia agora jogar aqui. Ficava bonito, hein? Mas não vamos fazer não. Eu não vou deixar vocês me fazer. Vamos embora. Jeremias 33, 8. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Ele está falando do povo que tinha ido para o cativeiro babilônico. Ele está dizendo assim: eu purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Deus da misericórdia é o Deus do perdão. Quando Jesus foi abordado por uma circunstância difícil, trouxeram um paralítico, 4 homens pegaram aquele paralítico e fizeram um buraco em cima do telhado onde Jesus estava numa casa, e desceram o paralítico ali no meio. E Jesus disse uma coisa absurda para os judeus. Vamos ler Lucas capítulo 5, verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Engraçado. Eles levaram um paralítico para Jesus curar. Ninguém vai levar paralítico para Jesus simplesmente. Queria que Jesus curasse. Puseram o homem na frente de Jesus e Jesus disse: homem, o que tem? Perdoados são os teus pecados. Você sabe o que isso aí causou? Uma revolução entre os escribas e fariseus, porque quem é o homem para perdoar? Perdão é só de Deus. Veja o verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ó, você está vendo? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Ninguém mais pode perdoar pecados. Como é que esse cara está dizendo blasfêmia aí? Dá uma caminhada só um pouquinho para frente aí, Danilo, para ver o que aconteceu. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Qual é o mais fácil? Hã? Não, senhor, perdoados são os teus pecados. Olha o que ele vai dizer ali agora. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Porque aquele homem estava doente por causa dos pecados dele. Primeiro ele tinha que perdoar o pecado dele. Nem toda doença é consequência de pecado, mas algumas são, e nós sabemos muito bem que muitas vezes
Pessoas ficam paralíticas por amargura, ficam cegas por amargura, ficam atoleimadas por amargura. E Jesus já foi diagnosticando e mostrando. E o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e para que saibais que o Filho do Homem tem poder para purificar ou perdoar os pecados, ele diz, levanta, rapaz, toma o teu leito, vá para casa. Mas eu não consigo perdoar a minha mãe, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo porque eles me abandonaram, eu sou órfão desde quando. E daí? Você vai viver de vítima a vida toda? Você vai viver nesse castelo do inferno a vida toda? Coitadinho. Ele gosta mesmo de fazer assim aquela cara. Fui abandonado. Meu padrasto me abusou dos 8 aos 14 anos. Você ainda está sendo abusada pelo seu padrasto? Não, mas está amargurada com ele. Estou. Então nós precisamos tratar dessa amargura agora. É um abuso sério? É sério. É uma coisa violenta? É violenta. Mas eu vou ficar o resto da vida preso? Como é que vai ser? Nenhum homem tem condições de perdoar. Quando mataram meu irmão, o primeiro sentimento que eu tive foi de vingança, de ódio. Eu não tinha capacidade de perdoar. Nenhum de nós tem condições de perdoar. Mas como o conceito que Jesus veio colocar aqui é um conceito de pai, o pai nos capacita como filhos. Eu tenho que ter a natureza do pai. Eu preciso nascer de novo e ganhar a natureza de meu pai. Porque o meu pai, ele é perdoador. E se eu ganhar a natureza do meu pai, eu vou ser um perdoador também. Não é verdade? Vamos para Lucas capítulo 6. (35 a 38). Amai, porém, os vossos inimigos. Como é? Amai, porém, os vossos inimigos. Você achou bonita essa frase? Interessante, né? Amai, porém, aos vossos inimigos. Amai está em que tempo de verbo? Imperativo. Imperativo está voltado para que função do homem? Eu tenho intelecto, emoções e vontade. O imperativo está voltado para que função dessas três? É para o intelecto, é para a emoção ou para a vontade? Hein? O imperativo está voltado para que função? Vontade. O imperativo sempre vai voltar para a vontade. Se você não tiver emoção, não tem problema. O imperativo do Senhor está voltado para a sua vontade. Quando ele diz perdoai, ele não diz assim, se você sentir que deve perdoar, perdoe. Ou se você entender o que é o perdão, perdoe. Ele diz perdoai. E agora? E agora? Responda. Perdoo ou não perdoo? Depende da minha vontade. Condição você tem.
Porque quem lhe deu a ordem, lhe capacita. Condição você tem. Não vem com essa história para cá, dizendo assim, eu não posso. Não é eu não posso, eu não quero. Eu não quero porque eu quero continuar como vítima. Eu não quero porque eu quero continuar preso. Eu quero ficar aí com essas lamentações. Quando Jesus viu aquele paralítico que estava há 38 anos na beira do lago, lá do poço de Betesda, Jesus chegou para ele e disse assim, queres ser curado? 38 anos o cara deitado ali. E Jesus pergunta, queres ser curado? Que pergunta é essa? Parece uma pergunta cretina. Mas não é não, porque muita gente que está aqui não quer ser curado. Porque se ele for curado, ele vai ter que trabalhar. Se ele for curado, ele vai ter que sair do encosto do INSS. Do Bolsa Família. Se ele for curado, ele vai... Aí tem coisa. E tem gente que não quer sair. Quer viver sempre da miséria, da caridade. E agora, querem ser curados? Sabe o que ele disse? Ninguém se importa por mim. Sempre a gente culpa os outros. Transfere a culpa para o outro. Ninguém se importa por mim. Quando eu vou, já outro chegou primeiro. O cego é cego, mas não é paralítico. Mexeu, escutou o barulho e já vai o cego correndo. O surdo então ganha do cego e do... Olha aí, vocês iam na frente. Agora o paralítico ia ficar... Quando é que ele ia ser curado? Nunca, porque ele não ganhava aquela maratona, nunca. Mas ele transferiu. Olha, todo mundo fala, é assim, é minha mãe, meu pai, a culpa é dele, é daquela, é da família, é do Lula, é da Marisa, não sei o que. Não, a culpa não é de ninguém, é nossa mesmo, meu irmãozinho. Querem ser curado? Aí foi que Jesus disse, quando ele deu a desculpa, ele disse, levanta, toma o teu leito e vai embora. E agora? Quando ele deu a ordem, ele deu a condição. Quando ele diz, perdoai, não fica aí, remoendo. Mas a coisa foi muito grande. Você não sabe o tamanho do sofrimento que eu passei. Há quanto tempo que eu fiquei sofrendo. Conversa, rapaz. Você quer ser livre? É aí, Tony? Aí vamos mais um pouquinho. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Esse é bom. Essa aqui é bom. Fazei o bem e emprestai nenhuma paga. Desde que seja eu que você esteja emprestando. Será o grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Os filhos do Altíssimo são aqueles que amam os inimigos, que fazem o bem e que emprestam sem esperar recompensa nenhuma, que não tem... Os filhos do Altíssimo não são agiotas, os filhos do Altíssimo não têm nota promissória, os filhos do Altíssimo não têm banco. Como é que chama aquele negócio que não é banco? Hein? Não, é um... Factoring. Factory, é um nome mais bonito. Os filhos do Altíssimo não têm factory. Ele é, o que ele é, como é que ele é aí? Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. E aí? Continua. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Continua. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E agora? E agora? Perdoai e sereis perdoados. Mas Glênio, eu não posso perdoar, eu não posso. Não diga isso. Eu vou bater mais nesse assunto, porque eu estou vendo cura, sabe, gente? Amém. Nós tivemos aqui uma pessoa que fez uma carta para se matar. Veio aqui, deve estar por aí sentada. Escreveu para o filho, escreveu para o marido e ia se matar na segunda-feira. No dia que ela veio aqui, ouviu que Deus perdoa. E ela chamou a amiga que a trouxe e diz: aqui está a carta. Mas aquele homem sabia tudo da minha vida. Só que ela não sabia que não é o homem que sabe tudo da vida dela. Quem sabe tudo da vida dela é aquele que a ama com amor eterno. Aleluia. Amém. Isso faz 1 mês e pouco, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos vendo gente curada aqui que está carregando um defunto não sei quanto tempo. E você com o defunto amarrado nas costas, e ele apodrecendo, não há cristão que aguente. E está sendo livre. Aleluia. O Senhor está libertando. Glória a Deus. Tirando o peso. E a palavra de Deus é muito clara. Os filhos de Deus têm a condição do Pai. Vamos ver desse conceito de Jesus. Mateus 11, 25 e 27. (25 a 27). Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz aí como é que é? Por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, o verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando o Filho quer revelar o Pai, ele quer revelar um Pai perdoador. Do mesmo modo que Cristo era perdoador. Quando Jesus foi para a cruz, ele disse assim: Pai, o quê? Perdoa-lhes. Ele não disse Deus perdoa, mas Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E quem é filho desse Pai perdoador é o quê? Quem é filho de peixe é o quê? Peixinho. E quem é filho de perdoadorzão? É perdoadorzinho. Vai perdoar, meu filho. Você tem que perdoar. Ou você perdoa, ou você não é filho de pai. Desse pai, você é filho do outro. É filho do Dido. E não do pai. Porque o pai é perdoador. E a genética do pai está. Eu me lembro da história de um pastor, que a mulher chegou para ele e disse: pastor, eu tenho um sangue muito ruim. E eu não consigo perdoar meu marido. Mas você não consegue perdoar seu marido? Não consigo.
Disse, então, se você não consegue perdoá-lo como marido, perdoe como próximo. A Bíblia fala, perdoai, amai ao próximo como a ti mesmo. Então perdoa ele como próximo, ame como próximo. Ela disse, mas nem como próximo, ele não aquele traste consegue amar. Disse, então ame como inimigo. Amai os vossos inimigos. E agora, por onde é que você vai sair? E ela disse, não consigo, porque eu sou filha do meu pai. Meu pai era... Ela disse, a senhora nasceu de novo, minha irmã? Ela disse, nasci, e não tem nada do seu pai celestial? Só tem do sangue do velho? Você não tem nada daquele que lhe perdoou? Quanta coisa que a gente guarda. O irmão Joaquim está aí? Ele me perguntou assim essa semana. Ô Glênio, você quando prega só para os outros ou prega para você também? Eu digo, primeiramente é para mim. Eu preciso ser curado. Quando o Senhor fala comigo, Ele fala comigo para falar para mim. Eu não posso dar uma coisa que eu também não estou experimentando. E nós precisamos ser curados, libertos. Vamos dar uma lidinha em Mateus capítulo 6. Logo depois que o Senhor ensina os seus discípulos a orar, e ele termina no versículo 13, ele começa o verso 14 e 15 dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu fui observar uma versão antiga que andou entre os siríacos no 2º século, que tinha um sentido mais ou menos assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, é porque o vosso Pai vos perdoou as vossas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, é porque nunca experimentaste o perdão do vosso Pai. Achei muito interessante. Aquele que já experimentou o perdão do Pai, vai ser um perdoador. Aquele que experimentou vai dizer assim, puxa, a vida foi tão bom, Ele me libertou. Vocês se lembram que nós contamos aqui, eu vou parar agora, porque o outro domingo eu estou aqui de novo. O outro, não esse, o outro. Nós vamos continuar. Que Amã, aquele chefe do governo, o segundo homem do governo de Assuero, ele era agagita, descendente do rei Agag, que era descendente de Amaleque, os amalequitas, Amaleque, que era descendente de Esaú. Vocês se lembram? Que eu tenho que bater muito que o povo esquece. Esaú era o irmão do Jacó, que brigou com Jacó dentro da barriga. Os dois estavam disputando burrinha lá dentro, e um contra o outro. Nasceu um já querendo pegar o outro para trás, e o Jacó passou o Esaú para trás, porque Esaú era profano, preferia
um prato de lentilhas à primogenitura. Quem está com fome prefere encher o bucho do que ter direito de primogenitura. Vendeu, e aí ficou amargurado porque o irmão passou ele para trás, e ele quis matar o irmão fugiu, e depois no retorno os dois se acertaram, mas a Bíblia diz que Esaú nunca conseguiu arrependimento, porque guardava raiz de amargura, que brotando contamina muitos, e contaminou uma geração de Esaú até Amã, 1500 anos, e continua nos palestinos, porque os palestinos são descendentes de Esaú. Espanha, País Basco, as etnias interligadas, irmãos, povos etnicamente iguais, até hoje, as guerras remontadas, as brigas, está lá. Lá em Israel tem um museu do Holocausto, que é a revitalização da amargura. Eu entrei na porta e saí com nojo no meu coração, porque você só via aquele reviver do que foi o Holocausto. Não podemos esquecer disso. E quando um doido qualquer quer dizer que não foi 6 milhões, aí o mundo todo se levanta, que não podemos esquecer isso. Só que na Segunda Guerra foram 50 milhões de pessoas mortas. Ninguém lembra dos russos mortos, dos poloneses mortos, dos franceses mortos. Porque a briga está lá atrás. E a amargura está lá atrás. Injetada, implantada. Não perdoo. Morro, mas não perdoo. Pode deixar que aqui eu vou ficando com ele. Pois é. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. O vosso Pai Celestial já vos perdoou as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, é porque nunca experimentaste o perdão das vossas ofensas, que o vosso Pai vos perdoou. E agora, sai dessa. Ou perdoa, ou perdoa. Você tá me olhando de cara assim? Ele está escutando lá em Curitiba. Não está perdendo mais nenhuma das mensagens. Você sabe, não sabe? E ou perdoa, ou perdoa. O bicho é ruim, mas Jesus ama ele. Elas sabem que o que eu estou falando é sério. Irmãos, nós não podemos ficar nessa carceragem, não. Nós somos feitos para ser libertos.
Você sabe de onde vem a maledicência? Hoje não tem tempo, ó, ficou faltando um pedaço. A maledicência vem da falta de perdão. Nós vamos estudar mais isso. Todo maledicente tem um pedaço não perdoado lá dentro. E ele ainda tem uma cara sem vergonha que ele fala assim, você sabe? É aquilo, é a ocultação da sua realidade. É um doente. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. O Senhor Jesus Cristo fez uma obra que Ele disse que era para a gente lembrar sempre e falar sempre dela. O que é? Que obra foi esta? A cruz lá no Calvário. Ele diz, todas as vezes que vocês forem reunir, vocês se reunirem para este momento de lembrança, vocês vão lembrar de mim e vocês vão lembrar o que eu fiz ali na cruz por você. Eu levei os seus pecados, eu lavei a sua consciência, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E agora é hora da gente colocar em prática. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Quem sabe se não é hoje o dia que você vai resolver com alguém que está aqui. Alguém que está aqui, você tem uma amargurazinha contra ela. Está na hora de resolver isso. Ali nós vamos lembrar do Senhor partindo o sangue, o corpo partido, o sangue derramado. Por este imbecil que está aqui. Para que eu pudesse viver solto. Eu não sei se alguém tem alguma mágoa contra mim. Vamos embora, começar aqui. Tem alguém aí? Não tem coragem, não? Rafael ficou de pé. Eu quero pedir perdão. Às vezes a gente não sabe. Edna, eu já lhe ofendi? Hein, Edna? Eu já lhe ofendi? Você está dormindo? Júlio, você tem alguma amargura? Você tem alguém aqui que você não gosta? Eu cheguei a olhar agora no celular. Achou ninguém? Você tem alguém? Você já resolveu tudo? Está resolvido, Bill? Você também? Mais ou menos. Opa! Aqui agora nós vamos ter trabalho. Nós não podemos ficar, irmãos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.